Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade à aula sobre o milênio e vamos falar sobre a natureza deste reino, né? Quais são a natureza deste reino, né? Quais são as condições que esse reino ele vai ter aqui na Terra. E vamos mostrar que este reino ele será um reino unificado, será um reino que vai ter a plenitude do Espírito Santo, um reino que vai ter uma retidão, enfim, vários detalhes a respeito da natureza deste reino. Vamos aprender hoje a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, então vamos ver a primeira aí, a natureza que esse reino vai ter. Então, primeiro, este reino será um reino universal. Ou seja, Cristo vai estar reinando neste todo o globo terra. Então, não haverá nação, não haverá lugar que não possa experimentar essa autoridade de Cristo, a autoridade deste reino. Então, observe que Cristo Jesus vai delegar essa autoridade aos 12, né, apóstolos. Há quem diga que primeiro Cristo dá primeiro a autoridade a Davi, que é um coagente, mas isso é incerto, porque a Bíblia mostra claramente, com detalhe, os 12 apóstolos julgando a nação de Israel ali na Palestina, né? Ali no Oriente Médio, ali da nação de Israel. Então, Cristo, por sua vez, ele não é conhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, haverá reis, sacerdotes, haverá senhores, né, que vai realmente dominar a cidade, terá domínio sobre nações. Mas a primeira natureza é que este reino será o quê? Um reino universal. Vamos ler somente esse versículo. Vamos ler Daniel, capítulo 7, e o versículo 14. Então, Daniel, capítulo 7, e o versículo 14, que diz assim: E foi-lhe dado domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e língua o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará ao seu reino, o único que não será destruído. Versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então está aqui esse versículo da palavra de Deus, onde mostra que este reino será um reino universal. Você pode ler aí na sua casa Miqueias 4:1, Zacarias 9:10 e também Daniel 2:35. Vamos ler Daniel 2:35? Esse está mais próximo aqui, vamos ler. Daniel 2:35 diz assim: Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no esteio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aqui esse cenário aqui de respeito àquela estátua, que foi uma pedra tirada sem mão, e bate no pé da estátua e realmente destrói aquela estátua. Então observe que essa pedra ali é o que a vinda de Cristo em glória com os seus santos para reinar, estabelecer o milênio. E o seu reino vai encher toda a terra. Outro ponto também a respeito da natureza deste reino é que o reinado terá justiça, uma equidade inflexível. Então vou ler aqui Isaías 11, 3-5. Eu vou ler somente esse versículo para nós ganharmos tempo, para não ficar muito longo esse vídeo e você poder absorver as informações necessárias. 11, 3-5 diz assim: E deleita-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Então aqui é Cristo, né, julgando, reinando no milênio. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra,
ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Então, Cristo vai reinar com justiça e equidade inflexível. Então, é um reino milenar. Então, observe que aquele que não obedecer a Cristo, não servir a Cristo, lamentavelmente terá uma punição, mesmo no reino milenar, um reino de paz, de glória, mas haverá uma justiça e uma equidade, né? Haverá realmente aí uma retidão nesse reino milenar. Outro ponto glorioso que nós vimos aí também é que nesse reino milenar haverá uma plenitude do Espírito Santo. Se eu quero ler aí Isaías 11 e o versículo de número 2, diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, essa profecia em Cristo, né, vai se cumprir cabalmente justamente no reino milenar. Então, Cristo reina nesse reino junto com a igreja, na plenitude do Espírito Santo. Outro ponto também maravilhoso a respeito da natureza desse reino é que esse governo, né, será um governo unificado. Então, observe que durante muito tempo a nação de Israel viveu dividida, as tribos, as nações, enfim, mas este reino será unificado. Vamos ler aí Oséias 1 e 11. Oséias, capítulo de número 1 e o versículo 11. Profeticamente, Oséias também profetizou a respeito dessa profecia gloriosa da unificação do povo de Israel. Então, 1 e 11 diz assim: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jereziel. Então, observe que o reino milenar terá Israel aí unificado. Então, Israel e Judá não mais serão divididos, nem as nações serão divididas uma contra a outra. Então, o governo será mundial, né? Será um reino que os homens não mais terão, que a disputa internacional não será mais realizada. Então, temos aí essa referência bíblica. Também nós temos aí a quinta referência bíblica a respeito de como será esse governo, esse reino. Então, o governo trará, né, sumariamente qualquer manifestação de pecado. Então, no reino milenar, pessoas pecarão. Algumas pessoas irão realmente, quem sabe, dar um deslize e desobedecer. Mas o que isso vai acontecer? Então, em Isaías 11:4, diz que Cristo vai ferir a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, observe que no reino milenar, então, qualquer ato, né, aberto contra a autoridade do rei terá uma punição com morte física. É por isso que no milênio tem a profecia que diz que um jovem ele vai morrer com 100 anos. Então, pessoas que irão desobedecer, irá morrer muito jovem, com 100 anos, porque no milênio as pessoas terão aquela dádiva, né, de longevidade. Então, observe que, por mais que nós temos a presença do Espírito Santo, a sua ação de Cristo, mas observe que e Satanás será realmente preso, não terá atuação, mas observe que, meio na presença do rei, alguns irá realmente pecar, irá desobedecer, mas haverá punição para quem cometer pecados. E por fim nós temos que esse reino aí será um reino eterno. Ele não vai ter fim, conforme Daniel 7:14 e 7:27. Então Cristo vai reinar para tudo sempre. Então vai se cumprir aquela profecia lá de Lucas 1:32. Eu vou ler Lucas, porque esse versículo nós já lemos lá, já. Lucas 1 e o versículo de número 32.
E o 33 diz assim: E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, que ele vai assumir no milênio. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, vai se cumprir essa profecia justamente no reino milenar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar e pedir a Deus que nós possamos também, irmãos, ter a natureza de Cristo em nossas vidas, que nós possamos obedecer, ser justo, ser reto, para um dia ter esse privilégio de reinar com Cristo. Observe que nós aprendemos aqui que o reino milenar, ele será um reino, né, que vai ter justamente uma unificação, ele vai ser um reino de justiça e de equidade, vai ser um reino de um governo que vai trazer, né, bênçãos, maravilhas, enfim, e aprendemos que será um reino eterno, onde a plenitude do Espírito Santo vai descer sobre os seus súditos, os seus servos, para reinar com Cristo. Ore comigo, Pai de amor, Santo Deus Jesus, que o Senhor possa nesta noite, Pai, nos preencher de tua bondade, de tua misericórdia, que a tua natureza se manifeste também em nós, Pai, que o Senhor possa nos trazer, Pai, os seus atributos, para ser amoroso, ser longânimo, ser paciente, ser justo, ser reto, ser íntegro. Pai, nos ajuda no nome de Jesus. É isso que eu te peço. Amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.